Boa noite, gente. Hoje a gente está começando esse mês especial voltado para a comemoração do Dia da Mulher Latino-Americana e Caribenha, no dia 25 de julho. E aí a gente traz, né, essas duas mulheres para estar conversando sobre um pouquinho, tanto da questão da saúde mental, emocional, autocuidado. Tá? A gente também está querendo vai discutir, desculpa, sobre microagressões. Tá? Então a gente está aqui organizando esse evento para que tenha esse momento, né, de reflexão. Eu acho que é um momento que a gente vai se permitir para expor um pouquinho, né, das nossas experiências. Então a gente espera que todo mundo se reconheça, né, em todas essas pautas que serão geradas durante o nosso discurso, né, e participem, interagem nos comentários, que a gente também quer ouvir vocês. Lembrando que esse mês, em especial, todas as lives elas serão feitas, realizadas por mulheres, tá? Então a gente teve todo o cuidado de estar trazendo especialistas para estar comentando sobre esses assuntos, e também toda a questão da música que está tocando no início, no fim. Então a gente quer trazer um pouquinho de vocês para nós, né? Então daí eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Vou começar pela Rosália. Por que começar por mim? Eu não entendi por que começar por mim. Já é da casa, né? Já é da casa. Entendi. É que eu achei que fosse pelas. Eu pensei que você ia falar, começa por mim, por começar pelas mais jovens. Ok. Mas eu aceito, eu sou a menos jovem. E estou muito feliz por estar aqui. Meu nome é Rosália Maria, eu sou filha da Irene, sou neta da dona Ismênia, e é uma honra, é um prazer nesse mês tão importante para nós, todas mulheres negras, latino-americanas, caribenhas, estarmos aqui vivas, né, e atuantes, o que é muito importante. Gratidão. Vamos lá, bora lá para a nossa conversa. E aí a gente, nossa carinha nova, que é a Manuela, né? Que eu espero que fique com a gente também mais um pouco aí nas próximas lives e tudo mais. Com certeza. Boa noite, Jaque. Boa noite, Rosália. Boa noite todo mundo. Sou Manuela, sou psicóloga, recém-formada aí, me formei em 2019. Estou muito feliz de estar aqui. Acho muito importante esse espaço, né? Esse grupo Pretos de Tu tenho ouvido que muita gente tem considerado muito enriquecedor e tem sido para mim também. Então, agradeço o convite. A gente que agradece a presença. E eu acho interessante isso, né? Que uma vez comentei com a Michelle na live que nós realizamos juntas, essa questão da nossa dificuldade também de sair desse espaço de silenciamento, né? Então a gente está numa live com 3 mulheres. Isso daí mostra quão nós estamos evoluindo cada vez mais, né? Principalmente de tá discutindo autocuidado, que para as mulheres negras sempre é tido como um espaço, né, que a gente sempre deixa por falta de tempo, até mesmo por não se entender como uma pessoa que cabe, né, nessa discussão. E é muito interessante a gente poder também trazer essa discussão de uma forma didática, né, para que todos que estiverem em casa também tenham essa preocupação, né. Eu acho interessante também essa questão dessas microagressões. A gente até conversou para estar começando a estar discutindo sobre isso. E eu gostaria que a Manu pudesse falar um pouquinho do que seria esse termo, né? Como que a gente consegue estar reconhecendo de repente. Microagressões, a gente acaba falando pouco, né, sobre as microagressões raciais que a gente acaba vivenciando todos os dias. A gente fala muitas vezes do racismo mais escancarado, e dentro do racismo estrutural existem essas microagressões. Então, o que seria microagressões? São aqueles comentáriozinhos mais sutis, aquele preconceito que é considerado sutil,
que muitas vezes vem de maneira inconsciente, mas que também já nos machuca, que também nos fere, que também acaba violando os nossos corpos, né? Eu pensei em falar um pouquinho exemplos de microagressões raciais que a gente acaba sofrendo no dia a dia, principalmente enquanto mulher. Eu acho que todo mundo aqui já sofreu, sei lá, tá numa loja querendo comprar alguma coisa, vendo alguma coisa para comprar e alguém chega em você e pergunta: você trabalha aqui? E muitas vezes os funcionários daquela loja são funcionários que estão vestidos de uniforme e nós estamos ali simplesmente passeando, querendo comprar alguma coisa e nós somos confundidos com esses funcionários. Não que haja algum problema em ser funcionário de loja e de qualquer outro trabalho, mas a gente acaba sendo sempre confundido nesse papel de trabalhador, né? Um outro exemplo de microagressão racial que acaba acontecendo. Nós, mulheres, muitas vezes ouvimos: o seu cabelo, você lava como o seu cabelo? Ou eu posso tocar no seu cabelo? São coisinhas pequenas que as pessoas falam, e que às vezes não vê maldade nenhuma, mas que existe já todo um racismo estruturado, né, por detrás desses pequenos comentários. Não sei se a Rosália pode complementar também. Pois é, um caso assim que é muito comum é olhar para uma mulher negra e ter certeza de que ela sabe sambar. Isso acontece muito comigo, as pessoas. Nossa, como assim? Você não sabe sambar? Eu também não sei. Gente, eu até sei. Eu não sou nenhuma rainha de bateria. E é muito comum isso acontecer, infelizmente, outros casos. Assim, a gente passa por isso assim diariamente, as pessoas sempre acreditarem que nós, enquanto mulheres e mulheres negras, principalmente mulheres negras, e quanto mais retinta, né, quanto mais melanina, mais a gente sofre isso. O fato de estarmos também sempre em funções de subserviência. É muito comum isso acontecer. Eu trabalho em espaços públicos, trabalho em espaços que fazem acolhimento para pessoas em situação de rua, eu trabalho na EJA com pessoas que seriam jovens e adultos, e já aconteceu das pessoas me confundirem como aluno, me confundirem como a servente da escola, e tá tudo bem, tá, gente? Eu tenho, assim, o maior orgulho de ser filha da Dona Irene, a cozinheira, aquela cozinheira maravilhosa, incrível, isso para mim é bacana, não tem problema. Agora é importante que as pessoas comecem a repensar as piadinhas, evitá-las, principalmente. Eu estava ouvindo na live que você participou já aqui com os meninos, falando, né, sobre a questão das piadas, quais são as consequências dessas piadas, principalmente, gente, quando se trata das nossas crianças. Eu também trabalho no ensino fundamental, não esse ano, não esse semestre, mas trabalho no ensino fundamental, e eu percebo o quanto que as nossas crianças são silenciadas por medo de falar alguma coisa, por medo de chamar a atenção, na verdade. Essa é a realidade. Elas são silenciadas porque elas sabem que, diante de qualquer gesto, de qualquer atitude delas, elas terão que ouvir uma piadinha dos colegas, e, na maioria das vezes, as professoras minimizam essa dor, esse sofrimento das nossas crianças. Não falam, nem na intenção de acolher a criança que está passando por essa situação, e nem também no sentido de trazer uma reflexão para as crianças que estão fazendo a brincadeira, e que alguns vão chamar de bullying, mas não, é bem diferente, né? E é algo nas famílias interraciais, é muito comum. Eu, não faz muito tempo, estive com uma colega que ela é branca, loira, de cabelo comprido, e o filho tem o cabelo crespo, cabelo cacheado, e ela falando com maior desdém na sala dos professores sobre o cabelo do filho, que ela achava que o filho deveria cortar, e nós estamos falando de uma criança. Mas até então,
ela não havia parado para pensar no quanto que isso era violento. Então, se não sou eu chamar a atenção dela para aquilo, ela ia repetir isto, né? Então, os casais, as famílias interraciais também prestem atenção nesse cuidado que nós precisamos ter com essa criança que nasce com o cabelo cacheado. Ok, que essa mãe não saiba cuidar, ok, que essa família ainda não tenha aprendido, porque vai aprender, deve aprender. Eu penso que lá na gestação a gente já tem que pensar nessa possibilidade, né, gente? Tentaram nos destruir, mas vocês já viram que não é brinquedo, não, nós estamos aqui. A intenção era que a gente não chegasse, nem com o cabelo, nem com esse cabelo, nem com essa pele, mas a gente está aqui. Então, é importante que essas mães, que esses pais também atentem-se às brincadeiras que fazem dentro dos próprios lares, os irmãos, irmãs que nascem com um cabelo diferente, que nascem com uma pele diferente, que a gente preste atenção, porque isso, sem dúvida alguma, trará uma série de sofrimentos psíquicos, uma série de transtornos mentais para as nossas crianças. E não pensem que é exagero quando a gente usa o termo transtorno. Isso é muito sério. Perfeito, né? Eu acho interessante que essas microagressões, elas servem para reforçar esse estereótipo, né? E essa negação das identidades, ou até mesmo de colocar essas características identitárias como algo totalmente negativo, né? E a Rosália super comentou sobre a questão da juventude da criança, porque isso é tido de uma forma muito normalizado a ponto das pessoas interpretarem como uma piada, né? Ao invés de uma ofensa. Né? Então a gente vira e mexe, até mesmo hoje em roda de amigos, se a gente começar a analisar algumas falas, né, isso é dito como uma naturalidade, e o mais interessante é que a pessoa que está ouvindo, que faz parte dessa minoria, que está tendo seus elementos identitários totalmente de forma negativa, né? Ele também não percebe, justamente por não estar inserido nessa discussão. Então, às vezes, você vê pessoas negras que repetem essas falas e tudo mais, tá? E não fazem nenhum tipo de pontuação, mostrar para essas pessoas que, você está me agredindo verbalmente, né? Isso não é legal, não tem graça nem nada, né? Então, essas microagressões, ela é uma coisa tão enraizada, justamente essa necessidade de a gente sentar com o adolescente, com a criança, e começar a cortar esse mal pela raiz, e também policiar os pais, né, com relação a essa responsabilidade que tem uma fala para o outro, surge justamente de diálogos como esse, que a gente tenta trazer essa evidenciação e essa negação das pessoas de começar a explorar a criticidade em torno de falas reproduzidas, né, de forma secular. Perfeito. E uma coisa que costuma acontecer muito é que quando a gente tenta pontuar essas microagressões, muitas pessoas acabam dizendo que, mas você é muito sensível, mas não é para tanto. A gente acaba caindo muito numa cultura de vitimização, né? Você está se vitimizando, não é para tudo isso. Mas é só quem está sofrendo de fato, né? Quem está escutando aquela microagressão em tom de piadinha, que está sentindo o impacto que aquilo traz para a subjetividade, para a construção mesmo da identidade, quando a gente fala da criança, do adolescente, e até mesmo gente adulto, que infelizmente a gente ainda escuta. Sendo mulher, então, a gente escuta ainda mais, né? Porque além da gente sofrer com as microagressões racistas, a gente sofre com microagressões machistas, né? Perfeito. E como é que eu posso dizer também, o famoso mimimi, né, que a gente vive comentando nas próprias lives, né, a pessoa não se coloca nesse lugar de estar errado, né, e sempre vai estar optando por estar atacando, né, e formas, gostaria de, vocês sendo especialistas, né, formas de a gente conseguir tentar, talvez, minimizar essas agressões, tanto, eu gostaria de posicionamentos, né, minimizar tanto numa pessoa que está recebendo essas agressões, quanto uma pessoa que, de repente, está se vendo como agressor, né? Existem formas que a gente consegue estar minimizando para esses dois sujeitos?
São os dois lados, né, da moeda. Isso. São os dois lados da moeda, Jaque. Então, na verdade, existe essa necessidade do acolhimento da pessoa que sofre. Muitas vezes nós vamos ficar chateados com o sujeito, né, com a pessoa negra que às vezes até ela mesma faz as piadas. Mas nós não podemos esquecer que existe toda uma necessidade de pertencimento, principalmente os nossos adolescentes, as nossas adolescentes. Então, para fazer parte do grupo, muitas vezes eu me torno motivo de chacota para ter esse tipo de acolhimento. É importante que a gente não deixe de acolher até mesmo essa pessoa. Na maioria das vezes, eu penso que cabe a um adulto, cabe às pessoas que têm esse olhar mais sensível pontuar essas questões. E não precisa ser o próprio negro a observar isso. Às vezes, aquela criança negra, aquela pessoa negra, ela também não deu conta de que essa não é a melhor forma de se defender, porque utiliza isso como um mecanismo de defesa. Porque às vezes a dor também é muito grande. Aí você acaba por conta dessa necessidade de pertencimento, você acaba cedendo, você acaba sucumbindo. Então, que alguém, seja lá quem for, de qualquer etnia, porque também não há necessidade, porque todas as pessoas transferem essa responsabilidade para nós, né? Como se nós instiguemos essas pessoas para que elas reflitam a respeito daquilo que está ali, daquilo que está posto, daquilo que está acontecendo, principalmente se for relacionado às nossas crianças. Eu julgo que seja mais importante ainda. É ou não é, Manu? Sim, eu também vou super nessa onda da reflexão, o quanto é importante as pessoas pontuarem e ensinarem, né, que isso de fato é uma agressão, que não é porque para o outro isso parece pequeno que isso não vai machucar. Existe uma coisa chamada profecia autorrealizante, que muitas vezes quando uma criança ou até mesmo gente adulta escuta, você é inferior, o seu lugar é aquele, a gente passa a acreditar que aquele realmente é o nosso lugar, então a gente começa a se sentir de fato inferior. Então eu acho que a microagressão vai muito nesse sentido. Desde criança a gente escuta muito, olha, seu espaço é esse, seu espaço é esse, você não pode ocupar outro lugar, você é inferior, você é menos, que a gente começa a acreditar. Então, a partir do momento que a gente tem uma figura que observa isso e pontua que isso não é legal, que isso está errado e que existem outras maneiras de conversar, de fazer brincadeirinha, né? Isso não é brincadeira, isso não é uma agressão. A gente começa a mudar esse cenário, né? De acolhendo o sofrimento de quem está recebendo e também fazendo essa conscientização de que isso não é brincadeira. Perfeito. Né? E também acaba trazendo também essa questão da própria saúde mental, né? Que eu acho muito interessante. Quando eu fui conversar com a Rosália, ela está comentando, né, sobre dos atendimentos dela e também propriamente nos grupos de amigos, essa busca, né, por ajuda voltado para a saúde mental, terapias, está sendo cada vez mais procurado, né? E, por exemplo, quando eu estou discutindo um grupo em roda de amigos, a gente percebe pessoas com grandes traumas que vêm sendo alimentados justamente por essas microagressões, porque você acaba, conforme você vai crescendo, você acaba tendo consciência, né, de que isso não é uma piadinha, né, mas uma forma de te colocar como diferente, né, perante a sociedade. Então, muitas pessoas acabam tendo dificuldade de estar lidando com isso e vão acumulando cada vez mais. Né? Eu percebo muito essa minha dificuldade enquanto mulher negra de estar acessando determinados traumas, né, que me foram induzidos conforme a minha vivência, tanto na questão estudantil quanto no âmbito profissional, né? E então ele é uma coisa que eu vejo extremamente comum entre os pessoas da minha idade, pessoas negras, principalmente em mulheres, né? Mas por outro lado, essa procura ela está sendo maior. Não sei se na vivência de vocês, quando estão atendendo, por exemplo, as microagressões elas são identificadas, né? E eu gostaria de saber como que vocês conseguem trabalhar isso com o indivíduo a partir do momento que vocês conseguem identificar que isso é um trauma alimentado,
até mesmo da infância, né? E sendo tratado agora como um indivíduo já adulto. Aí a menos jovem começa? Pode, Hein, Manu? Pode ser a posso menos jovem? começar. Se a menos jovem for eu. A menos jovem sou eu, então sou eu mesmo. Você é a mais jovem, você é a mais jovem. Então, Jaque, o que, que a gente percebe? Nós observamos que hoje em dia, principalmente a psicologia, ela está mais acessível às classes menos favorecidas, né? Principalmente a nós, mulheres negras e a população negra, eu diria. E por quê? Está mais acessível, primeiro, porque nós conseguimos acessar a universidade, então hoje nós temos uma qualificação, nós temos uma condição de acolher os nossos. E isso faz muita diferença. Eu não tenho certeza, pode ser que a Manu discorde, mas a gente vai perceber o quê? Que existe sempre aquele discurso, olha, eu gostaria de uma psicóloga, mas eu queria que fosse uma psicóloga preta. Eu queria um psicólogo, mas eu queria que fosse um psicólogo preto. Por quê? Porque nós, dentro da psicologia, nós não temos uma formação para acolher todo o racismo. Nós não temos essa formação. Na verdade, nós não temos nem autores, nem autoras negros e negras que nos são apresentados durante a nossa formação. Então, isso eu percebo que tem modificado muito a procura. O fato de você saber que você vai encontrar um profissional, uma profissional que vai dar conta da sua dor, do seu sofrimento. Eu fico um pouco preocupada porque nós ainda somos minoria. Né? Apesar de hoje nós termos o acesso às universidades, nós temos acesso à formação, nós ainda somos a minoria. Então, isso me preocupa. Por quê? Porque a maioria dos profissionais que estão acolhendo, que estão atendendo as pessoas que sofrem com a questão do racismo, elas não estão preparadas para isso. E muitas vezes acabam responsabilizando a própria vítima, que é o que eu sempre digo, a frase do Kabengele Munanga, né, que o racismo no Brasil é o crime perfeito, porque acaba que acaba culpabilizando a própria vítima. E perfeito. Isso traz um agravante, E agora nós, enquanto psis, pretos e pretas, nós temos uma forma de acolher, mas nós também precisamos tomar muito cuidado, porque o nosso aprendizado, as nossas teorias, elas são eurocêntricas. Então, nem sempre, só o fato de você ter ali um corpo negro na profissão para te acolher, nem sempre essa pessoa vai dar conta. Então, hoje nós temos acesso, eu falei que eu estou amando essas lives, porque nós temos acesso a uma série de pessoas, de profissionais extremamente competentes da psicologia preta, da psicologia afrocentrada, e que faz com que nós possamos acolher de uma outra forma, de uma outra maneira essa dor, que é a dor do corpo negro, porque realmente existe um diferencial, a maneira como nós nos construímos enquanto sujeitos. E o fato de nós termos essas psicologias que nos possibilitam esse acolhimento, um acolhimento preto, um acolhimento afrocentrado, faz com que nós tenhamos, assim, um pouco mais de coragem de procurar, de ir em busca desses profissionais, dessas profissionais, porque na maioria das vezes, quando nós vamos, e raramente a gente vai, mas quando nós vamos, nós não temos esse acolhimento que seja adequado, que acolha realmente as nossas dores, as nossas feridas. E eu gostaria muito, e desejo de coração, né? Eu tenho a Tati Espinha, que Espinha, tá certo, Tati Espinha, que é uma doutora lá da Unicamp, e ela fez um trabalho maravilhoso, onde ela vai falar da formação do psicólogo diante dessas questões étnico-raciais. E eu aconselho, vejam aí vocês que são da psi, que estejam nos ouvindo, procura lá a Tati, que a Tati fez um trabalho muito bacana, fez uma pesquisa no doutorado lá na Unicamp, que foi maravilhosa, e ela vai falar sobre isso. Então, assim, que todos os profissionais, independente da sua etnia,
tenham essa noção do que é tratar toda essa dor, todo esse sofrimento do povo preto, do povo negro. Nós contamos com cada um de vocês para esse cuidado para conosco, para que possam devolver a nossa humanidade, que foi isso que tentaram tirar de nós. Por isso, tanto sofrimento diante de nós, infelizmente. Sim. Eu concordo completamente com a Rosália em termos de formação. Eu que me formei no final do ano passado, eu senti muito essa questão de uma psicologia muito branca, né? Desde os teóricos que a gente aprende, desde a prática que a gente aprende, até mesmo o cenário dentro da universidade. Então, eu não tive nenhum professor, nenhuma professora negra. Então, isso acaba impactando bastante na nossa formação. Até que conheci Rosália Maria, uma psicóloga exemplar, que para mim foi incrível. Eu conheci ela no ano passado e vi, né, o quanto a gente pode trazer para nossa prática mesmo essa questão racial e quanto a gente precisa. Além dessa questão da psicologia ser ainda um pouco elitista, eu acho que tem essa questão também da profissão, ainda está muito voltada a uma clínica muito cara, sendo que a gente pode pensar em possibilidades de uma clínica mais acessível, em grupos, em rodas de conversa. Existe também uma cultura em que nós, pessoas pretas, não somos incentivadas a buscar a saúde mental, né? O cuidado com a saúde mental e com a saúde emocional. Então, desde cedo, a gente é incentivado a engolir o choro, a ser forte. Eu acho que, principalmente enquanto mulher, a gente escuta muito que você é uma mulher forte. E é gostoso ouvir que nós somos mulheres fortes. Mas até que ponto esse ser mulher forte está fazendo com que a gente não busque um cuidado com a nossa saúde mental e saúde emocional? A gente dá conta de muita coisa, a gente sofre muita coisa, a gente sofre vendo os nossos sofrerem, e aonde que a gente deposita tudo isso, né? Então, quando nós chegamos num atendimento clínico, a gente precisa de um profissional de fato capacitado que entenda o que é esse sofrer, porque é um sofrer diferente, né? Um sofrer relacionado às questões raciais é aquela coisa de quem só viveu também, que talvez compreenda o mais próximo daquele sofrimento. E uma outra coisa que costuma acontecer também é um sentimento de culpa quando a gente pensa que a gente precisa buscar atendimento para a saúde mental. Isso foi uma coisa que eu trago que já aconteceu comigo também, buscando atendimento, de mas tanta gente lá fora sofrendo com falta de comida, sofrendo na mão da polícia, morrendo, e eu aqui preocupada com a minha saúde mental. Não deveria estar olhando para isso, deveria estar olhando para outras coisas. Mas a gente precisa ter um entendimento que se a gente não cuidar da gente internamente, fica muito difícil estar forte para cuidar do externo, né? Para fazer parte da resistência, para fazer parte das lutas que a gente faz, a gente precisa estar cuidando da nossa saúde mental e da saúde emocional. Perfeito. E essa questão também que vocês estão falando sobre essa dificuldade, né, que nós temos em enxergar essa necessidade desse cuidado, ele é gerado tanto por essa questão dessa autossuficiência, né, que nos é imposta desde muito novas, quanto a própria questão dessa assimilação de você procurar ajuda com loucura, né? Então as pessoas sempre pensam, sempre ouço muitas falas, você está fazendo terapia, então você está doida, está louca, né? Então tem muita essa dificuldade de diferenciar uma coisa da outra, né? Então ou as pessoas colocam como frescura, tá? A questão da Cuba que a Manuela acabou de nos falar é uma forma de trazer de forma distante, né, sempre está lidando de forma distante esse autocuidado da mulher negra. Então, essa humanização ela é negada também, que também é a alimentação da microagressão que a gente falou já no início da live. Né? Essa questão dessa dificuldade também, posso muito bem enxergar em mim mesma, né, de aceitar que às vezes eu estou precisando de ajuda para determinadas coisas, ela é totalmente em momentos, né, que eu deixo a situação extrapolar, né? Porque a gente tenta sempre manter entre nós mesmos, até mesmo para não tentar mostrar essa fraqueza, né? Que muitas de nós a gente acaba vendo que isso pode ser usado para nos atacar, pode ser usado para nos diminuir,
E vai gerando cada vez mais essa negação. Então, essa questão da procura, quando você vai num determinado atendimento, isso a gente está falando da questão da psicologia, mas a gente pode perceber isso em todas as áreas, principalmente na área da saúde, né? Então, se a gente vai vai procurar um determinado profissional e a gente identifica essas microagressões, já é uma questão para você voltar, né? Então, eu não vou conseguir, né? Então, ou muitas vezes você chega nesse profissional, tem esse tipo de atendimento e já faz toda uma generalização de que todos os atendimentos são isso, por justamente a gente sempre lidar com essa dificuldade, né, das especialidades terem esse acolhimento com a população negra, né? Então, tendo em vista que a gente sofre tanto isso dentro de casa quanto fora. Nós somos pessoas extremamente vulneráveis, né? E se a gente for fazer esse recorte voltado para a mulher, a gente ainda, não só a questão racial, a gente também inclui essas microagressões voltadas para o gênero, né? Mas se a gente for comentar sobre saúde mental, o que seria saúde mental? De uma forma bem, bem direta e simples, para que todo mundo consiga entender. Bem, a saúde mental a gente pode definir como um equilíbrio, né? Um equilíbrio sobre as suas ideias, sobre as suas necessidades e o meio em que você convive e que lhe oferta essas condições. Tá? Então, você vai observar que a maioria de nós, em termos de população negra, nós não temos uma saúde mental adequada. Não temos. Por quê? Porque nos falta o básico. Não é à toa que você vai ver muitos de nós fazendo uso de álcool, você vai ver muitos de nós fazendo uso de algumas outras substâncias, você vai ver muitos de nós não dando conta das nossas emoções. Por quê? Porque é aquele projeto que funciona, é aquele projeto que está dando certo. Foram tirados de nós o mínimo, o básico, que é a nossa humanidade. Tirar o mínimo não, né? A nossa humanidade foi retirada. Então, como é que você lida com tudo isso? Como é que você lida com todas essas dores, com essa ferida que sangra o tempo todo? Imagina como que é a saúde mental de uma mulher negra. Eu fui convidada para participar de um momento de reflexão no mês de março, que é sobre o Dia Internacional da Mulher, né? E eu tinha um tempinho para falar, como eu falo muito, então eu levei uma escrita e levei alguns dados. O tempo era curto e eu queria falar. Eu falei, isso aqui eu preciso pontuar. Só que foi interessante, meninas, porque nos meus dados eu falava assim, de cada 4 pobres, de cada 4 pobres, 3 são negros. De cada 10 pessoas que são mortas pela polícia, olha só, né? 7 são negros. E fui citando os dados. Bom, e ficou todo mundo olhando para mim, tipo assim, gente, é o Dia Internacional da Mulher, por que ela está falando? Aí falei do cárcere, né? Dos homens dos homens negros que estão encarcerados. E eu percebia que o povo olhava para mim, tipo assim, ela não entendeu o tema. Era isso mesmo. Depois uma amiga revelou. Ela falou, Rosália, a gente é amiga, eu vou falar para você. Eu confesso que foi isso que eu pensei. Falei, ok. Porque é exatamente isso. Agora, gente, como é a saúde mental de uma mulher negra, sabendo que o seu filho sai para ir para a escola e não vai voltar, e pode não voltar? Saber que seu filho está indo para um supermercado e você vai falar para ele, olha, por favor, pega o que... Isso já aconteceu comigo, já falei isso para os meus filhos. Pega o que precisa e sai. Não fica andando dentro dessa loja. Olha só, saber que seu filho está brincando na porta de casa e vai levar um tiro. Saber que o seu companheiro saiu para trabalhar e pode não voltar, porque se ele não foi morto pela polícia, ele pode estar preso. Sabe? E preso porque está carregando um vidro de vinagre. Sabe esses absurdos? Esses absurdos que só quem é preta, ou só quem tem filhos pretos, só quem tem companheiros pretos e pretas é que sabe. Quem tem suas companheiras pretas sabem também dessa nossa dor.
E é isso, gente. E como que a gente vai falar que tem uma saúde mental? Como que nós, mulheres negras, mulheres pretas, podemos falar, olha, nossa saúde mental tá legal, nossa saúde mental tá bacana, sem contar que nós é que sustentamos tudo isso, nós somos a base da pirâmide. Nós é que estamos ali sustentando tudo isto. Imagina como que é a nossa saúde mental. E eu estou falando do básico, tá? Eu não estou falando de um parto, onde a gente sofre a violência obstétrica, que não pode falar mais esse termo, né? Mas eu não estou falando disso, né? Daquelas meninas, daquelas mulheres que estão ali prontas para parir e que sofrem e que não podem gritar, porque elas sabem que se elas gritarem, se elas disserem que estão com dor, elas vão sofrer mais ainda, porque vão deixá-las ali até que elas se silenciem. Elas correm o risco até de perder esses filhos, porque elas não terão um acolhimento adequado. É muita violência, muita violência. Então, assim, tiram de nós o básico para um ser humano. E aí, como que a gente vai ter uma saúde mental adequada? E se nós vamos para a psicologia africana, para a psicologia preta, a gente vai perceber o quê? Que sim, existe maneiras de se acolher todas essas mulheres, todas essas dores. Agora, só boa vontade não adianta, sabe? As pessoas precisam ter também um pouco mais de disposição. E mesmo nos espaços públicos, eu estava conversando com uma senhora outro dia, na maior simplicidade, ela falou isso para mim. Ela falou, eu odeio política, eu não gosto de política. Aí eu conversando com ela, eu falo uma senhora, mas assim, é uma senhora com a minha idade. É uma senhora com a minha idade. Aí eu expliquei assim para ela, falei, olha, tá tudo bem que você não goste, eu compreendo, nós fomos ensinadas a não gostar, mas você precisa tomar cuidado com isso, sabe por quê? Ela estava fazendo uma queixa, ela estava reclamando de algo no serviço público. Aí eu expliquei para ela, falei, então, mas você precisa aprender a gostar e você precisa aprender a participar um pouco, principalmente agora que nós teremos campanhas eleitorais e eleitoreiras. Nós precisamos prestar atenção, precisa ver qual é o plano de governo da pessoa, né? Porque, olha só, quando eles falam que vão congelar a verba do SUS, eles estão falando da gente, eles estão falando que nós, mulheres negras, não teremos acolhimento, que os nossos filhos não terão acolhimento, porque 90% das pessoas que utilizam o SUS somos nós. É o povo preto, é o povo pobre. Então, nós não podemos eleger qualquer pessoa para nos representar, porque eles estão tirando os nossos direitos. Quando eles tiram os direitos dos trabalhadores, dos trabalhadores formais, da informalidade, nós estamos sendo afetadas. Quando congela o dinheiro da educação, nós estamos sendo afetados, porque eu gostaria que alguém me dissesse em que escola estão os filhos dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos, dos nossos deputados, dos nossos senadores, não é? Até mesmo os filhos das colegas que são professoras e que são professores, onde eles estão? Nós precisamos ficar de olho, sim, nós precisamos aprender uma política, nós precisamos aprender como é que a coisa funciona, porque nós somos os principais atingidos, nós somos as principais atingidas. Nós precisamos saber como é que está o coletivo, quais são os planos de governo para a melhora do coletivo, a questão do transporte. Nós temos que prestar atenção em tudo isso, porque é tudo isso que vai interferir na nossa saúde mental. Vai interferir na nossa saúde mental. Imagina como é que estão as pessoas hoje, olha só, hoje, com apenas uma máscara e no coletivo. Pensa, como que eu saio para... E quem está indo trabalhar somos nós, né? Os pretos e os pobres, que dá quase na mesma, né? Que dá tudo na mesma. Preto e pobre, eu falo, tudo sinônimo, né? Porque é o projeto é esse, é nos manter nessas condições. Então, sim, nós precisamos, né, dessa coisa da política. Mas, só voltando um pouquinho na questão do SUS e do cuidado, hoje a gente já vê alguns planos, algumas cartilhas para acolhimento, com reiki, com meditação, com chás,
Eu me lembro que quando a minha filha era bebê, gente, não faz tanto tempo assim, tá? Faz pouquíssimo tempo. Ela tá com 35 aninhos hoje. Pouquíssimo tempo. E eu me lembro que ela tinha uma pediatra pela qual eu me apaixonei. Por quê? Porque era uma pediatra que falava: olha, mãe, vamos fazer chazinho de hortelã. Vamos pegar o pé de frango, cozinha, e aquele caldo do pé do frango, a gente vai fazer as sopinhas, a gente vai preparar todo o alimento dessa criança. Olha só que delícia, gente! Se isso acontecia há mais de 30 anos, isso pode acontecer agora. Nós precisamos desses profissionais que nos orientem de acordo com as nossas possibilidades momentâneas. Mas não que seja para sempre também, né? Mas é importante isso. Eu me lembro que na época eu tinha um convênio, mas eu amava ir para o posto de saúde, porque eu me encontrava com essa pediatra e ela conseguiu montar um grupo dentro do posto de saúde para nos orientar nesses cuidados de como é que a gente fazia para lavar as fraldas, porque hoje a gente tem algumas fraldas, a maioria, né, são fraldas descartáveis. Mas para a época isso não acontecia. Então, profissionais que nos orientem de como é que a gente vai fazer para que os nossos filhos não tenham uma assadura. Quando está com febre, o que a gente pode fazer além de ficar tomando uma medicação? Essa febre é só porque um dente está nascendo, essa diarreia é por conta do dente. Então, assim, nós precisamos dessas profissionais que também possam acolher a nossa saúde de uma maneira mais acessível a nós. Sabe? Mais acessível, que não tenham convênios, porque eu sou sincera, eu conheço muitos profissionais da área da saúde, médicos, que têm convênio com laboratório, gente. Porque vai sempre dar medicação mais cara para a gente, coisa que eles têm conhecimento, eles sabem que pode ser feito de uma outra maneira. A minha avó era parteira. E nós tivemos esse prazer, esse privilégio, isso eu vou chamar de privilégio preto. Isso, no nosso caso, foi, porque todos nós nascemos pelas mãos da minha avó. Então, foi algo incrível, algo maravilhoso. E isso, hoje em dia a gente chama de doula, o trabalho que a minha avó fazia, né? Que era todo aquele cuidado de estar com a gestante antes, os banhos, os chás, e é um ritual, né? É um ritual. Então, assim, que a gente volte o nosso olhar para os saberes das mais velhas, para os saberes dos nossos ancestrais, que é o povo indígena, que é o povo preto, e que possamos trazer isso também para o nosso cuidado. A questão da escuta, a questão da roda, né? A Manu acabou de falar, né, dessa importância de nós estarmos juntas, dessa troca. Tudo isso é algo que nós ainda podemos fazer por nós por nós, sabe? Nesse momento a gente não está podendo se encontrar fisicamente, né? Isso nós não podemos. Mas, assim, esses encontros que a gente pode ter, que podem ser online, essas trocas, eu penso que no Grupo Pretos a gente pode começar a trazer essa questão também dessa cultura de você plantar, de você fazer uma horta com hortelãzinho, coloca o hortelã ali, coloca o alecrim ali no seu quintal, vamos trazer isso, gente. O chazinho de camomila, o chazinho de erva doce, gente, para tanta coisa que serve, e a gente não precisa de um espaço muito grande, a gente não precisa de um espaço maior, a questão da família poder estar reunida, porque se você não tem condições nesse momento de pagar um acolhimento psicológico, se você não tem, ou também não confia, às vezes a pessoa não confia ainda, né, na profissão, porque a nossa profissão, como a Manu disse, também não foi feita para o povo preto, nem para o povo pobre, então a gente também fica com o pé atrás mesmo, né? Mas façam isso, acolham-se. É importante que você tenha uma escuta, que você não precisa ficar dando palpite, porque eu chamo os palpiteiros, né? Palpite para a vida da gente, todo mundo tem. Todo mundo sabe resolver a vida da gente, né? A gente sabe resolver a vida da gente, mas dos outros, tudo ótimo. Vamos lá, não precisa dar palpite. Você não sabe o que fazer com aquela condição, com aquela situação, não tem problema, só escuta. Ouça o que aquela pessoa tem para dizer, que isso já é um alívio, isso já vai fazer uma diferença muito grande na vida dessa pessoa. Ela ser acolhida naquela angústia, naquele desespero, que às vezes nem a gente sabe denominar.
Nem sempre a gente sabe dar nome para as coisas que a gente está sentindo, mas a gente precisa falar, e eu acredito muito na cura pela fala. E isso é algo ancestral. Isso é algo Sim. ancestral. Sobon Fossomé vai falar sobre o acolhimento em Dagara, que é uma comunidade em África, e ela vai falar desse cuidado que a gente pode ter, desse cuidado que nós podemos ter com os nossos, com as nossas crianças. Então, na escola, isso pode ser desenvolvido em qualquer espaço, gente. Em qualquer espaço. A gente precisa ter disposição para esse tipo de acolhimento. Falei demais. Pronto. Perfeito. Maravilhosa, né? Rosália disse tudo, assim, embaixo. Mas eu penso exatamente assim, que do Zé tirado, né? O mínimo, como é que a gente fala de saúde mental quando o mínimo não está sendo ofertado, não tá sendo. A pessoa não tem a condição mínima. Então, como é que a gente fala de equilíbrio para uma mulher negra que ela não tem uma preocupação só com ela mesma, não é um olhar só para ela. Então, a gente já sabe que a mulher negra ela é quem mais sofre de violência doméstica, é quem é mais assassinada no nosso país. E não são só esses problemas. Então, tudo que a Rosália foi pontuando, da preocupação com o filho, da preocupação com o marido, da preocupação com a casa, com o trabalho, a gente tem um sistema que alimenta tudo isso, né? Quando nos é tirado o mínimo, a gente está escutando que, olha, você não tem que ter força para você lutar, você não tem que ter força para você sonhar, para você buscar coisas novas. Eu sempre penso em uma frase que eu ouvi o ano passado num coletivo de salto, Colore Afro, que me marcou muito, que a comunidade negra ela está vivendo na resistência, né? E a gente quer, na verdade, existir, não somente resistir. Então, como é que a gente cuida dessa saúde mental para existir de fato e não somente resistir? Porque cansa, né? É cansativo ficar nessa coisa de o tempo todo eu tenho que ficar pensando na minha sobrevivência, na sobrevivência do outro, e nos é negado o direito de sonhar, de conquistar. A gente não quer só o básico, a gente quer ganhar, a gente quer alcançar lugares altos, a gente quer estar dentro da política, a gente quer poder decidir sobre aquilo que nos é do nosso direito, né? Então, eu acho que essa questão da política que a Rosália citou é muito importante. A gente precisa de mais mulheres dentro da política, mulheres pretas, para que as nossas pessoas estejam decidindo por nós, né? Porque a gente já está cansado de homem branco decidir tirar os nossos direitos. Perfeito, né? Eu acho engraçado que quando a gente está falando sobre mulheres, né? A gente está trazendo toda a evidenciação das famílias pretas como famílias matriarcais, né? Então, quando a gente está falando toda hora evidenciando a questão das mulheres, eu acho importante a gente também trazer que a ausência desses homens pretos nesses nossas falas é justamente não é que eles estão sendo opcionais, é que eles são arrancados pelo próprio Estado, né? Seja através do encarceramento em massa, seja a mortalidade de jovens pretos, que a cada 23 minutos são mortos, tá? Desde a questão da própria oferta, que a sociedade acaba os condicionando, marginalizando esses homens. Então, a gente tem muita questão também das mulheres negras sendo a estrutura única de seus filhos, né, por conta do abandono paterno. Então, a gente fala sobre a mulher negra justamente por ter essa concepção de que o homem negro está sempre sendo arrancado dos seus lares, tá? Sobrando para a mulher tanto ser essa base dentro do lar, como também um impulsionamento para trazer esse homem junto com o seu discurso. Tá? Então, discutir mulher negra é falar por toda a família, uma vez que esses homens estão atacados e a nossa voz é a voz que está sendo ouvida no momento. Né? Então, a mulher negra tem toda essa força na política, porque a própria existência da família da mulher negra, assim, ela já é política, né? O Rosália comentou sobre essa questão. Eu percebo muito na minha própria família como é forte essa rede de mulheres, de uma apoiar a outra, né? E como isso é cultural, né? Essa questão que a Rosália citou sobre a fala, quão importante essa cultura da fala e é uma coisa tão natural para nós, quando a gente chega na academia, a gente percebe que isso ganha outros nomes,
né, história oral e tudo mais, porque tenta se encaixar, né, a esse ensinamento branco que a academia acaba proporcionando. Então, muitas vezes você está lá em aula, na universidade e tudo mais, e você começa a ver conceitos que para você é uma coisa extremamente normal. Né? E aí vem essa defasagem, essa negação dos diferentes dentro da academia. Né? E é muito interessante quando a gente percebe que essa rede de mulher das famílias matriarcais ela é tão forte que a gente consegue ver um número crescente de mulheres tá, dentro das universidades. Então a gente vê a mulher também, a mulher negra em si, né, tendo mais um desafio, né, de enfrentamento dentro de um ambiente acadêmico em que ela acaba sendo uma porta-voz de todo o que ela está deixando para trás, né, e também trazendo a questão do homem preto. Né? Então essa saúde mental é uma coisa que eu sempre tento estar conversando um pouquinho com minhas primas de forma bem superficial, porque eu também enxergo que a gente não tem tempo. Eu sempre comento com elas que parece que nós estamos vivendo numa sociedade em que nós não temos tempo. Eu não tenho tempo justamente para estar falando sobre a minha saúde mental, porque tem muitas outras coisas que dependem de mim. Né, tanto no âmbito familiar quanto profissional, então as mulheres negras elas são inseridas a esse papel, né, que é uma forma de ser, nós somos conduzidas a essa questão do subalterno para o branco e acabamos também sendo induzidas pelo próprio Estado a essa servidão eterna para nossos familiares, né, justamente para nossa ausência direcionada para o homem preto. E aí a gente fala também a questão da diferenciação entre saúde mental e saúde emocional. Né? Saúde emocional pode ser entendida como um fragmento da saúde mental ou não, meninas? Um braço, né? Saúde mental e saúde emocional, eu acredito que estão completamente ligadas, né? Porque dentro da saúde mental a gente tem essa questão de olhar para as nossas emoções, né? O fato de olhar ou não olhar para as nossas emoções impacta diretamente no quanto a gente tem um equilíbrio na nossa saúde mental. E, como a gente já foi dizendo, tem essa cultura de a gente negar as nossas emoções. Então, eu tô cansada, eu tô exausta, eu tô triste, mas eu não tenho espaço para eu sentir esse cansaço, essa exaustidão, essa tristeza, porque eu preciso continuar. Assim, a demanda diária da mulher negra ou do homem negro continua. Então, a saúde emocional e a saúde mental estão totalmente conectadas, porque a Rosália também disse, né, que às vezes a gente não sabe nem dar nome para o que a gente está sentindo. A gente não é educado a falar, olha, eu estou sentindo uma angústia aqui no peito. Que angústia que é essa? Da onde que está vindo? O que que ocasionou? O que que aconteceu hoje no seu dia que fez com que você ficasse assim? A gente não é educado e não tem esse tempo, né, para parar e pensar nisso. Sabe outra coisa que a gente tem que considerar também? E que é assim, qualquer pessoa pode gritar, berrar, espernear. Mas se for uma pessoa negra, aí o bicho pega, né? Olha, tá vendo como é que você é? Tá vendo como você... Não é nem como é que você é, tá vendo como vocês são? Outro dia eu tava vendo um vídeo da Bia Ferreira e ela tava muito brava. Pensa numa sapatão nervosa. Maravilhosa e nervosa. Maravilhosa. O que é aquela menina? O que é aquele talento? O que é aquela potência? Mas pensa numa menina brava. E ela estava muito brava. Por quê que ela estava brava? Porque as pessoas estavam pedindo, fazendo uma campanha e pedindo dinheiro para ela, por conta desse momento que a gente está vivendo, né? E aí, quando ela começou a falar sobre o fato de que ela morava de favor, sobre o fato de que não, ela não estava ganhando dinheiro, até porque é outra coisa que a gente precisa entender, que para nos mantermos, para a sociedade, né, para o patriarcado manter a mulher negra na condição em que ela se encontra, existe muito dessa questão, muito dessa condição, né? A branca, olha só, vejam como é que a coisa funciona. A Mia estava falando. E as pessoas não pagam para ela falar, por mais que ela tenha conhecimento.
As pessoas vão pagar para uma mulher branca falar o conhecimento, ou às vezes até muito menos do que o conhecimento que ela tem, mas não vão pagar para ela cantar. Não vão. E olha a voz daquela menina, e olha o talento, e olha a competência daquela menina. Mas, assim, eu ouvi ela falar e depois eu voltei. Que bom, né, que a gente pode voltar nessas. E eu voltava e falava, gente, olha isso, faz muito sentido. E outro dia eu estava vendo a Viola, gente, Viola Davis, falando de todos os prêmios que ela tem, quer dizer, esfregando na cara do mundo, Sim. se é que a necessidade, né? Se é que a necessidade disso, né? Quer dizer, toda a competência, todo o talento, todas as qualificações que aquela mulher tem, e ela reclamando não, né? Ela dizendo, ela relatando, ela verbalizando que ela não tem o mesmo reconhecimento que uma atriz, que uma mulher branca. Com todo aquele talento, ela não tem o reconhecimento. Ou seja, por mais que você seja uma pessoa talentosa, você não tem o reconhecimento por ser uma mulher negra. Aí, assim, se você é mulher, você sofre. Se você é mulher negra, você sofre. Se você é uma mulher lésbica, sapatão, trans, você sofre. E é sempre mais, né? É algo assim que vai só aumentando. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão que você falou de que a academia, eu vou usar o termo que eu gostaria mesmo, a academia se apropria, né? Ela se apropria de tudo aquilo que é nosso, de todo o nosso conhecimento em termos de acolhimento, né? É muito comum o colonizador fazer isso. E aí leva para a academia com um nome diferente. Eu participei de uma live onde a gente estava falando lá da constelação familiar, que teve origem uma tribo Zulu, né? Sim. Agora, sim, né? E aí, quem é que fala isso, né? Quem é que expõe isso? Que o padre ficou mais de 10 anos, 16 anos, eu achava que era 20, mas esse dia eu estava vendo ali, disse que foram 16 anos, ali numa tribo Zulu, aprendendo com aquele povo, né, numa etnia, ele aprendeu tudo aquilo, aí trouxe para cá com um nome diferente, e ganha dinheiro com isso, né? Olha, então é assim, tudo que tiver que pagar para a gente, que tenha que, não é nem pagar, mas que tenha que valorizar a nossa condição, a nossa capacidade, a nossa qualificação, eles não querem. Eles pagam para quem tem menos conhecimento ou para quem se apropriou. Porque para se apropriar, eles fazem bem isso também, né? Aí sim. Aí a coisa vai, aí a coisa funciona. E é por isso que nós temos que trazer mesmo essa coisa. Hoje de manhã, Renata me deu uma carona para o trabalho. Renata é minha filha, tá, gente? Que também ninguém tem a obrigação de saber, né? Renata é minha filha. E Renata me deu uma carona para o trabalho hoje. E a gente gosta de falar, principalmente da vida dos outros. Renata e eu estávamos falando da vida de alguém. Eram pessoas da família, gostoso. A gente estava lembrando de uma pessoa da família que, mais ou menos assim como a minha mãe, tinha essa coisa do acolhimento, né? E a gente sempre fez isso, a gente sempre acolheu, a gente nunca. Agora a gente vê todo mundo na TV, né? Falando, olha, eu vou adotar fulano, eu vou adotar ciclano, eu vou adotar Beltrano. A gente sempre foi adotado, todo mundo sempre cuidou de todo mundo. Eu me lembro que eu tinha meus irmãos de leite. A Manu, acho que vocês não sabem. Vocês sabem o que é isso, irmão de leite? Manu e Jaque? Vocês sabem? Posso imaginar, mas não. Jaque não sabe? Não? Manu sabe? Sabe, Manu? Eu acho que sei. Fale então, o que é? Fala aí pra nós. Irmãos de leite outras crianças que também mamavam da mesma mulher. Isso! É isso, né? As mães pretas sempre foram assim. É algo que todas as outras saíam para trabalhar e aquela que tinha o leite dava leite para todo mundo.
E eu tenho, inclusive, eu quero mandar um abraço para ele, Edson, um querido, que ele não esquece, e ele fala para todo mundo que ele é meu irmão, porque a gente mamava na mesma mãe, na mesma teta, né? A gente mamava ali naquele peito delicioso, gostoso, eu fico imaginando a delícia que não era isso. E todo mundo. Então, assim, a gente sempre teve essa coisa desse acolhimento, sabe, Jaque? Isso que você falou, desse encontro, desse acolhimento. Sempre tem aquela pessoa que está ali à disposição para todo mundo, por mais que todo mundo saísse para trabalhar, porque todo mundo precisava de dinheiro, né? A gente tinha essa coisa de não, as crianças estão protegidas, tenha alguém ali cuidando, como dizia a minha avó, tá todo mundo no mesmo terreiro, né? Que era o nome que a gente dava para o quintal. Então, estava todo mundo ali no mesmo terreiro, estava todo mundo cuidando, um fazendo a lição para o outro ajudando o outro. A professora sabia que não era aquela pessoa que tinha feito, umas coisas assim, mas a gente fazia. E era lindo, e era gostoso, e era natural. Incrível. Era natural, e aí o povo leva isso para a academia com outro nome, e é uma apropriação, e a gente sabe disso, mas que a gente traga isso de volta para a gente, né? Para o nosso cuidado, para os nossos afetos, eu diria, para os nossos afetos. Eu me lembro que numa das lives, eu estava falando sobre uma das minhas irmãs que é branca, que é a caçula, a Alessandra, ela é muito branca, de verdade. E quando eu falo de verdade, porque a gente sabe, né, que tem gente que é preta, mas acha que é branca e não é branca, então tá. Aí o que acontece? A Ali, quando ela veio para minha família, quando ela nasceu nos nossos corações, ela tinha 3 aninhos, hoje ela já tem 40 anos. E como eu já falei a idade dela na outra live, eu acho que agora já não importa mais, né? E eu me lembro, Jaque, que quando as pessoas souberam, né, que a mamãe tinha a Ali, como assim, Irene, adotando uma criança branca? Aonde já se viu com tantas crianças negras a serem adotadas? Concordo com todo o discurso, tá bom? Não vou discordar, a gente sabe do índice que é alarmante, né, das nossas crianças negras que estão na fila para adoção, e por conta de todo esse projeto incrível do Estado de destituí-las de suas famílias. A gente também já sabe como é que é, mas vai ter que ter uma live só para isso, né? E aí, a minha mãe, ela sempre dizia para as pessoas, gente, por isso que eu estou falando, por que eu estou trazendo isso? Para vocês verem quanto que isso é nosso, né? Essa coisa do cuidado. E o que minha mãe respondia para as pessoas? Gente, eu não estava procurando uma filha. Esta criança procurava uma mãe, sabe? E é isso, que nós estejamos prontos, que nós estejamos prontas, que nós estejamos de braços abertos para acolher as pessoas, para acolher vidas humanas. É disso que nós precisamos, sabe? Desse acolhimento. Minha mãe não parou para pensar, minha mãe não estava procurando filho, gente, minha mãe não estava querendo adotar ninguém. A caçula, minha mãe estava com 18 anos e chega a Alessandra com 3 anos de idade para nossa casa. Aí a gente vai falar, não, a gente não quer essa menina de jeito nenhum porque ela é branca e tem outras pessoas, outras famílias que vão adotá-la ou coisa do tipo. E aí, no final das contas, minha mãe acabou trazendo depois a mãe da Ali, a avó da Ali, que ficou sendo a nossa avó, e Maria, que ficou sendo a nossa querida, que nós amamos muito. E é isso, amor, a gente constrói, sabe? Amor é aquela coisa, os afetos, eles precisam ser compartilhados, e nós precisamos trazer isso de volta para as nossas vidas, para a nossa vida diária, sabe? E que começa no bom dia. Começa no bom dia, que começa no café delicioso que meu marido traz aqui para minha cama. Morram de inveja quem não tem esse café, mas eu tenho, sabe? Outra coisa, é importante todos os afetos, sabe? Que nós possamos trocar sempre tudo isso. É disso que nós precisamos. Perfeito. Uma coisa que eu achei interessante é que esse cuidado, né? A gente reproduz esse cuidado de forma muito, muito natural, mas rejeita quando esse cuidado é conosco, né? Ou até mesmo essa questão de negar quando essa ajuda ela é oferecida, né, em determinadas situações, automaticamente a gente já vem com a negação, né? Justamente por não se colocarmos nesse papel, né, de uma pessoa que necessita desse cuidado porque eu sou autossuficiente. Então, automaticamente, eu já fico até sem chão nessa situação. Então, mas
isso também nos foi negado, né? Tem um texto que eu recomendo a todos e todas, Bell Hooks, Vivendo de Amor, e ela vai falar um pouco também Maravilhoso. sobre isso. Ela vai falar sobre essa questão, que é algo que também nos foi negado, e que havia uma necessidade de nos mantermos nessa firmeza, nessa dureza, porque senão também a gente não ia dar conta, senão também a gente não sobrevivia, sabe? E nós, infelizmente, nós tivemos muito disso, sabe, Jaque? De ter que nos mantermos firmes, chorar escondido, chorar no silêncio, né? A gente não podia mesmo gritar, berrar, espernear, chorar, porque era uma demonstração de fraqueza. E sendo os nossos corpos, né, já tão violentados, quanto mais fraqueza nós apresentássemos, mais nós seríamos sucumbidas, né, a essa subserviência, a toda essa violência e a todo esse sofrimento. Então, também foi algo necessário para que pudéssemos nos manter até aqui, para que pudéssemos pelo menos tentar existir, né, Manu? Tentar existir até aqui. Agora, que bom que hoje a gente tem condições de acolher umas às outras, né, em todas as nossas dores, em todas as nossas dificuldades, e os nossos corpos plurais, né? Isso é importante que a gente saiba também, né? Que possamos acolher todas nós, mulheres, o tempo todo. É isso, é isso. Mas, Manu, eu acho interessante que quando a gente está falando nessa discussão, a gente conseguiu falar que nossos homens eles são roubados, eles são mortos pelo Estado. A gente consegue ver a concepção da família sempre valorizando o sentido do outro, né? Então, de todos os lados, tem a mulher negra se dedicando sempre ao outro, né? E aí a gente vê uma palavra que muito surge, a questão da solidão, né? Inserida nesse texto da mulher negra. É muito comum esses relatos da própria solidão, né? Mas o interessante é que essa questão da solidão, ela é tanto a questão interpessoal quanto voltada para alguma forma afetiva ou até mesmo mental, né? Aparece, por exemplo, eu posso colocar na minha realidade. Eu estou sozinha propriamente, né? Mas eu me sinto sozinha em outras situações, principalmente quando eu estou falando sobre essa questão de saúde mental, de poder ter alguém que eu consiga realmente mostrar as minhas fraquezas e eu possa largar a mão de tudo, pelo menos por dia, por alguns minutos. Então, realmente, essa questão da solidão é uma coisa que me persegue bastante e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a solidão. Tá. Esse sentimento de solidão, eu entendo que vem justamente vinculado a essa questão da gente ter dificuldade de pedir ajuda, de falar sobre os nossos sentimentos, de falar sobre as nossas vivências, de falar como é que a gente está se sentindo mesmo, essa coisa de guardar para si, porque a gente não pode ter um momento sequer de fraqueza, porque a gente é atacada 24 horas por dia, então por que é que eu vou dar espaço para um momento de fraqueza, para que alguém pegue esse momento de fraqueza e me ataque ainda mais, né? Então essa solidão vem muito vinculada a essa nossa dificuldade de falar, de procurar ajuda, de buscar o outro. Esses dias eu estava fazendo alguns posts no meu Instagram profissional referente a mulheres, assim. E aí eu fui falar de sororidade. E aí, falando sobre sororidade, né, que é a união entre as mulheres, de olhar para o sofrimento uma das outras, eu fui buscar o termo dororidade, né? Porque quando a gente fala de mulheres negras, a gente precisa fazer esse recorte. Que dororidade é um termo que surgiu, né, aí para uma escritora chamada Vilma Piedade, em 2018, porque a gente precisa fazer esse recorte da diferença do sofrimento e da solidão da mulher branca e do sofrimento e da solidão da mulher negra. E dororidade vem justamente dessa palavra, dor. Essa solidão está muito vinculada à dor que a gente sente e que a gente muitas vezes não encontra onde depositá-la, onde compartilhá-la. E quando a Rosália foi falando dessa questão do amor, dessa questão do afeto,
fui pensando que essa solidão justamente pode ser elaborada, pode ser diminuída, né, nesses momentos de compartilhar, de rodas, nesse momento que a gente está tendo aqui hoje, eu acho que é muito, muito significativo também, nesse compartilhar de dores, e não só de dores, mas também de conquistas, de vitórias, porque eu acho que a gente, às vezes a gente também cansa, né? Ficar só na dor, na dor, na dor. Vamos falar de alegria também, porque a gente é feliz também. A gente é. A gente tem coisa, a gente está aqui, né? A gente está existindo, então a gente tem coisas para compartilhar. Então, eu penso muito nessa questão da solidão, nessa dificuldade de compartilhar e de falar dessas dores, mas que pode ser diminuída quando a gente se junta, quando a gente se sente acolhida, né? Fiquei pensando, na cultura africana a gente tem muito isso, de todo mundo se sentir família, né? As famílias, todo mundo família. E o povo preto é assim, né? A gente é família, a gente tem que resgatar. A questão da ancestralidade é uma coisa que a gente precisa resgatar com muito louvor aí. Fico pensando que quando a gente chega numa roda de samba, todo mundo é família. Quando a gente chega numa religião de matriz africana, todo mundo é muito bem recebido. Então, a gente tem isso já no nosso sangue. Então, isso é muito importante a gente resgatar, esse compartilhar e se sentir acolhido enquanto família, né? É isso. A Manu fala lindamente, né, Jaque? Sim, ela tem uma voz doce, né? Ai, que gostoso! Muito bom, muito bom. Que tenhamos mais encontros como esse, né? Perfeito. Com certeza. Até porque a solidão em si, ela está sendo cada vez mais discutida, né? Somente quando a gente vai trazer a questão da solidão da mulher negra, tema que a gente pode estar até trabalhando nas lives em si, porque ela é uma solidão que eu interpreto como vários fragmentos. Tem a solidão da mulher negra enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto amiga, enquanto profissional, enfim, né? Porque ela está sempre nessa questão de enfrentamentos, né? Constantes, né? E muitas vezes esses enfrentamentos eles são tratados de forma natural. Felizmente, já que você quer isso, né? Então você está se sujeitando, então você que lute. Né? Tem até aquela coisa, eu vi até um meme falando assim, né? A gente entrou em um ano falando assim, ninguém solta a mão de ninguém, e a gente, de repente, acaba trazendo aquele termo do você que lute, né? Porque realmente é você querer distanciar o problema do outro, né? E manter a sua militância, a sua criticidade dentro da sua zona de conforto, né? Então, na live passada, a gente falou sobre como as mulheres negras são tidas como forasteiras, né, nos próprios movimentos feministas, né? Justamente por não respeitar e não enxergá-las como figuras humanas, né? Apenas como pessoas que estão ali, que obviamente a configuração do próprio feminismo ele vem da elite de mulheres brancas que tinham toda a sua plenitude fomentada, né, e manuseada pelas mulheres negras. Então, de repente, vem dessas mulheres negras entrando nessas discussões, acabou tendo um certo estranhamento, né? E não só o estranhamento, mas também essa reprodução dessa rejeição. Opa, que aconteceu? Que a filha da minha empregada está aqui também, né, partilhando das minhas dores, né? Então é muito interessante quando você fala essa questão da sororidade, Manu, porque a gente vê muitas essas reproduções desses termos, né? Porque é como a gente falou, são todos termos que vêm também de um ambiente acadêmico que também tem outra visão totalmente distorcida do que nós temos, né? E eu acho muito curioso, porque quando a gente está falando de solidão, até isso das mulheres negras, até isso é usado como uma forma de condenar o homem negro, né? Porque a gente está tendo todo esse cuidado de sempre falar que a gente está falando de mulheres negras aqui como seres sozinhas, não porque o homem negro ele deixa de ser atuante, mas porque ele está sofrendo esse silenciamento,
né? E o silenciamento do homem negro está vindo de forma muito cruel, e ele ainda na sua construção como um ser, como um sujeito, né, histórico, social, né? Então essa solidão é uma questão que a gente vai ter que sempre estar trabalhando, porque é muito importante que essa solidão ela também seja trazida como evidenciação dessas criminalidades que a gente está vendo constantemente, né? A gente, por exemplo, uma das solidões que a gente tem que estar discutindo é sobre a questão da realidade dessas domésticas que vira e mexe estão sendo retratadas, estão sendo resgatadas de trabalhos análogos à escravidão, né? Porque elas se sentem sozinhas. Se você vai no movimento, às vezes feminista, você não encontra esse discurso sendo acolhido. E mais uma vez você está lá sendo como uma pessoa solitária, né? Se você vai no atendimento para saúde mental, você também não é atendida. Mais uma vez você acaba se controlando na sua casa, tentando desenvolver mecanismo de autoajuda, né? Então isso é um tema extremamente sério e de uma necessidade tremenda, né? E aí a gente vem com a questão... percebe... Pode falar. Perdão. A gente percebe essa solidão também, até nos movimentos que você foi falando, referente ao feminismo mesmo, que tudo a gente tem que criar pra gente, a gente não é inclusa. Então, existe lá o feminismo radical, o feminismo liberal, e o que a gente tem que fazer? Criar o feminismo negro. Mas ainda assim, até o feminismo negro, a gente vê que a gente precisa incluir o homem. Aí eu tenho lido muito sobre mulherismo africana, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar mais sobre também, que inclui os homens. Aí a questão da sororidade, não inclui as mulheres negras, tem que ir lá criar um termo para que sejam inclusas as mulheres negras. Então a gente sempre cria o nosso, porque a gente não está incluída nos movimentos sociais que são referentes, que visam lutar pelas mulheres brancas ou pela população branca em geral. A gente é sempre excluído desses movimentos e tem que criar o nosso próprio, porque somos sozinhas, né? Então a gente precisa se vincular a outras de nós para que a gente não se sinta mais sozinha e se sinta pertencente de fato a um movimento que luta pela gente. Perfeito, né? Aquela frase que a gente comentando que tá no out, né? A gente que lute, né? E se vire para sobreviver no meio disso, porque a culpa não é deles, né? E aí a gente vem a questão do autocuidado, meninas, antes da gente começar a ler os comentários, né? Tem muitos comentários de lindas e maravilhosos, tá? Queria trazer isso aqui primeiro. E acho que é muito importante falar isso daqui, porque nós estamos aqui, acaba minimizando essa solidão quando a gente encontra pessoas, mulheres que falam, que entendem a nossa dor, né? Eu acho muito interessante desse mês, e está sendo muito acolhedor para mim, no meio dessa procura, eu me sinto cada vez mais acolhida, mais protegida, porque eu sei que tem outras pessoas que estão falando por mim quando eu não posso, quando a minha voz ela acaba não saindo, né? E aí a gente vem falar do autocuidado. Rosália, sobre o autocuidado, você poderia dar uma breve explicação para nós, por favor? Então, a questão do autocuidado, de acordo com o conhecimento que eu tenho, principalmente em termos da psicologia, tem muito a ver com uma aceitação, né? Nós precisamos termos essa aceitação, uma aceitação incondicional e positiva daquilo que nós somos, daquilo que nós representamos, porque o que eu costumo dizer é que é assim, onde é que a doença se instala? A doença se instala num espaço que eu deixo entre aquilo que eu sou e aquilo que eu represento. Então, quanto mais distante eu estiver de mim, maior é o espaço que a doença tem para existir. Tá? Para tomar conta de mim, para tomar conta da minha existência, para tomar conta do meu ser. O ideal é exatamente isso, que nós possamos nos manter cada vez mais próximas de nós mesmas, de acordo, acolhendo as nossas dores, acolhendo as nossas angústias, acolhendo as nossas capacidades, acolhendo as nossas limitações, acolhendo tudo aquilo que nós temos de bom, que nós temos de melhor, porque nós temos muitas habilidades
facilidades, nós temos muita coisa boa, nós somos resistência, só que nós precisamos desse acolhimento, nós precisamos devolver a nós a nossa humanidade. Isso é muito importante, porque nos foi tirado. Então, eu não posso sentir dor, eu não posso chorar. E eu falo para as pessoas, se vocês me virem chorando aí pela rua, não se preocupem, porque sou eu mesma. Porque eu sou essa pessoa. Eu rio com a mesma facilidade que eu choro. E tá tudo bem, e choro mesmo. Choro largado, e não dá nada para nós, sabe? E é isso. E é isso mesmo, a gente precisa se acolher, a gente precisa estar pertinho da gente, porque se eu estou perto de mim, eu tenho condições de lidar com as minhas limitações de uma outra maneira, é como se eu me sentisse mais fortalecida. E o que é melhor, eu passo a ser mais empática. Eu preciso de autenticidade. Ser autêntico não é falar o que eu penso, não é falar o que eu quero, isso é ser mal educado. Mas ser autêntico é saber quais são os sentimentos que me movimentam, quais são os sentimentos que me acompanham. Isso é autocuidado, é você olhar para si, você ter um olhar para o seu interior. Veja, observe quais são as coisas que realmente têm sentidos e têm significados para você e para a sua vida. E a partir daí, sim, a gente começa a elaborar algumas estruturas de enfrentamento. Mas comece por você. Comece olhando para si e dando sentido para tudo aquilo que é seu, sabe? Deixe os seus não, né? Porque não são os nossos, mas os preconceitos das outras pessoas, deixa de lado. A gente tem que ser feliz. Eu penso que no meu discurso eu fui muito heteronormativa, sabe? Mas, por favor, a gente tem que ser feliz. Isso é algo extremamente importante. Busque o tempo todo coisas que realmente tenham sentido e significado para si. Não mantenha a distância daquilo que é seu. Isso é um bom começo para o autocuidado. Perfeito. Manu? Eu fico pensando que cada vez a gente tem falado mais de autocuidado, né? E se a gente faz uma busca rápida no Google e digitar autocuidado, a gente vai ver aquela cultura de skincare, aquela cultura de pessoas... A gente vai ver mulheres fazendo yoga, e mulheres brancas, óbvio, né? A gente vai falar e vai ver mulheres brancas. A yoga é nossa, mas ok. Então, a nossa yoga, mas ok. A gente fica muito nessa de um autocuidado que foi uma visão capitalista, né? De venda, de cuida do seu corpo, cuida da alimentação, cuida do seu rosto. Isso também é autocuidado. Mas, fazendo uma pesquisa, autocuidado é um conceito que quem inventou foi uma mulher negra. Audre Lorde foi uma escritora, mulher negra, lésbica, que trouxe esse conceito justamente para olhar para o cuidado da população negra. E ela traz que esse autocuidado é justamente o que a Rosália trouxe, olhar para suas próprias necessidades internas, olhar para suas emoções, olhar para quem você é, aceitar quem você é, aceitar que, olha, eu consigo ir até ali e nesse momento, além disso, eu não consigo dar conta, e tá tudo bem não conseguir dar conta. Em outro momento, talvez você consiga dar conta de mais coisas. Nesse momento, você precisa dar uma pausa e respirar e falar, preciso de cuidado. Então, respeitar as nossas necessidades, saber dizer não, impor os nossos limites. E ela traz muito esse conceito de autocuidado como autopreservação. Autocuidado é um ato político, né? Às vezes a gente acha que é egoísmo da nossa parte se cuidar, mas não, não querem que a gente se cuide, né? Não querem que a gente sobreviva, não querem que a gente esteja bem. Então, quando a gente se cuida, a gente já está resistindo, a gente já tá fazendo um ato político. Então, acho que a gente precisa tomar essa consciência de que autocuidado é resistência e de autopreservação mesmo, porque para a gente estar bem no coletivo, na luta coletiva, a gente precisa estar bem individualmente, na nossa subjetividade, na nossa existência mais singular aí. E essa discussão do autocuidado é muito interessante porque ela vem contrariando, né, essa própria negação, tanto da questão do gênero quanto da raça, né, das mulheres, a questão do prazer. A gente quase não discute, quase não fala. Hoje a gente está começando a crescer cada vez mais para falar sobre o prazer da mulher,
desde o prazer de se deixar permitir o toque do outro, quanto o nosso próprio toque, a questão do conhecer o nosso corpo, sobre esse autocuidado, de entender as nossas capacidades e limitações, né? Então, é muito interessante como ele vem para quebrar muitas barreiras que foram postas, né? E até mesmo coisas que a gente sempre acreditou que não era para nós, né? A gente, como merecedoras de determinadas zonas de discussões, que o autocuidado ele vem trazendo que esse resgate da mulher negra como uma mulher, um ser humano em si, né? Então, por exemplo, eu mesmo tentei muitas vezes, tentei não, né? Eu comecei a desenvolver esse meu autocuidado justamente por não encontrar esse cuidado do outro comigo, né? E eu acho isso muito interessante, como o mundo nos condiciona a tentar trazer essa questão dessa intimidade conosco sempre em uma sala fechada, quando não tem olhos, ninguém consegue perceber, porque é justamente onde eu posso estar tendo contato com o meu corpo, com o meu eu interior, e a partir disso eu vou costurando, né, e desenvolvendo toda essa intimidade comigo, né, e eu acho extremamente bizarro isso. Há um tempo atrás, se as mulheres ficassem conversando determinadas coisas sobre o seu corpo, até hoje em dia, né, éramos tidas como vulgares, depravadas, e etc, etc, justamente porque justamente só por conversar sobre parte do nosso corpo, nós temos culturas que fazem a mutilação, né, genitária feminina, justamente para distanciar essa questão da mulher, dela também se explorar, né, dentro do seu prazer. E a gente vê isso sendo cada vez mais fomentada essa discussão. Mas também, mais uma vez, a gente tem esse enfrentamento com essa apropriação que é tida, né, pela comunidade branca, e justamente para nos manter nessa zona de diferentes. Não, vocês não podem fazer isso porque não faz parte é negado esse direito até mesmo sobre o nosso corpo, né, meninas? E essa questão do autocuidado, ela vem também um fortalecimento dessa questão do ato político, quando a Manu evidencia, né? Porque quando uma mulher ela tem todo o domínio sobre o seu próprio corpo, né? Isso daí já transforma essa mulher em um ser totalmente crítico, potente perante a sociedade, né? Então, eu sempre falo para as pessoas que estão à minha volta, é que quando você consegue desenvolver, não de uma forma plena, porque eu creio que é uma construção autocuidado, né? Você para de aceitar o mínimo. Aí você entende que o mínimo Exatamente. não é o suficiente, né? Então você muda tudo, desde a sua questão da vida profissional, desde a sua vida intelectual, vida amorosa, você deixa de entender que o mínimo é o suficiente, né? Então por isso que a gente luta tanto para que esses espaços eles aumentem, essas áreas de discussão, porque a partir do momento que todas as mulheres terem a percepção do poder que elas são, o mundo vai ser totalmente diferente. E esse é o medo, né? Tanto a questão do recorte racial quanto o recorte do gênero, essa é o medo dos homens, de pessoas brancas, todas as pessoas, as minorias que detêm, né, a nossa sociedade, é que eles já sabem disso, porque eles já gozam disso de anos seculares. Só que nós estamos começando, né? Então, o Pretos de Tu, ele vem com essa pegada justamente para a gente dialogar com profissionais e não profissionais, porque a gente acredita que muito mais que a academia é a própria vida, ela ensina, né? E é muito interessante que hoje nós temos pessoas que passaram por isso, esse aprendizado com a vida, e hoje estão na academia, estão trazendo outras discussões, como a Rosália, que veio nessa luta antes. Nós temos a Manuela, que também está chegando junto, né? Então nós temos toda esse cenário sendo bem representado, né? E é isso que a gente tem que fomentar cada vez mais, não só como aqui nas lives, mas como a Rosália falou, nós temos que começar a falar e contra essa política de silenciamento, porque a partir do momento
que as mulheres e homens pretos, assim como outras minorias, tiverem esse conhecimento do poder que eles têm sobre si e sobre os outros, as coisas vão passar a ser diferentes, né? E eu só falando isso porque eu gostaria de a gente poder estar lendo os comentários, meninas, e aí tá reforçando o que eles estão falando para nós. E aí eu também gostaria que cada uma de vocês fizesse uma fala geral de tudo. A gente deseja que todo mundo que esteja assistindo a gente tenha entendido como foi linear essa discussão. Eu achei de forma mágica como perfeitamente a gente conseguiu falar sobre microagressões e consegue manter essas falas na continuação do autocuidado. Então, eu vou ler alguns comentários e aí vocês também ficam à vontade para estar comentando, respondendo, né, essas perguntas, enfim, colocações. Tudo bem? Okay. Tudo bem. Aí, Aline Mello. Verdade. Eu não sei. Tá. Eu não sei sambar também. É nóis. Eu não sei sambar, mas eu me vejo. Então, acho que mais ou menos. Aí a Gabriela C. Remédio. Parabéns pela live. Ela está parabenizando também. A Susley Rodrigues. Mulheres vistas como ótimas na cama, mas socialmente invisíveis como companheiras. A solidão da mulher negra não é um acaso, é um projeto. Eu acho que esse comentário vai muito de encontro com o que você estava falando, né, Jaque? Da questão da gente se apropriar do nosso corpo, nós somos incentivados a ser aquela mulher que serve, né? Então a gente tem o corpo fetichizado desde sempre, né? Desde a escravidão lá. Então, vai muito de encontro com isso. A partir do momento que a gente se reconhece como uma pessoa que pode ter prazer, que pode ter conhecimento e propriedade do seu próprio corpo, as coisas ficam diferentes, né? Sim, interessante é que coisas que são colocadas até na televisão para o homem em si, para nós a gente não consegue nem conversar com nossas amigas, assim, que já somos condenadas, né? O patriarcado aí de sempre. A Elizabeth Teixeira parabeniza, né? Nos chamam nos elogia de lindas. Obrigada. Obrigada. Como ela. A Maria Luísa Teixeira. Muitas vezes essas piadas vêm para nos calar, porque a mulher negra não pode ser destaque, não pode ter habilidade, ela tem que passar sem ser notada. Sim, invisibilidade, né? Total. Perfeito, Maria. A Verônica Cristina Lopes. Nada pior do que esse não é tudo isso. Tá, entendi. Nada pior do que não é tudo isso. Nos poupe, né? A dor só sabe quem sente. Sim, ela tá falando dessa questão de minimizar, né? As nossas dores. Gabi Camargo. Eu estava pensando que em relacionamentos passados me submetia a várias coisas por medo de ser e ficar sozinha. Quem nunca? Sim. Da mulher negra. A Isabela Camila, vocês são maravilhosas. Quanto orgulho de poder ouvir vocês. Obrigada. A Daniele Carolina. Rosália, concordo plenamente com você. Precisamos trazer o cuidado e acolhimento para nosso povo, para nós mesmas. É isso. A Selma Regina Dias. Infelizmente, até a prática da medicina alternativa, o povo preto atual ainda não tomou posse. Temos que ocupar urgentemente seu lugar ancestral. A apropriação que a Rosália muito bem desenhou, né? E o legal é que essa medicina alternativa, né, ela foi totalmente apropriada pelo capitalismo em si, né? É surreal. Eu estava lendo algumas coisas, você vê as pessoas distanciando totalmente do que de fato nesse espírito de comunidade, de partilha, de plantar, né? Então, é surreal como é feita essa apropriação. A Andréa Dias Ferreira. Rosália, adoro te ouvir, aprendo demais, gratidão imensa.
Acho que a Rosália caiu. Eita, a Rosália caiu, gente. Daqui a pouco a Rosália volta. A Rita de Castro Felisberto Dias. A mulher negra ama, cuida, mas como identificar esse cuidado e amor para com ela? Fico pensando que há um cuidado de mão única. Sim, né? Da autossuficiência, né, Manu? Eu acho que isso vai muito de encontro com a questão da solidão, né, da mulher negra, que dá essa sensação de que ela se doa para tudo e para todos e não tem esse retorno, mas porque realmente foi ensinado que ela tem que dar, dar, dar e não receber nada em troca, né? Às vezes a gente nem se permite também a receber algo em troca. Você foi falando um pouco disso, Jaque, às vezes quando eu vejo que alguém vai me ajudar, eu já nem quero, já nem me abro, porque eu tenho que manter essa pose de autossuficiência, né? Sim, sim, e também entender como que fala, como um ser não humano, né? A gente não é humanizado. Então, acho que a gente tem muito essa construção de que se você abrir espaço para isso, você vai acabar perdendo o controle de tudo, né? Porque eu que tô segurando toda essa teia. Se eu soltar um Uhum. pouquinho para cuidar de mim, o que A isso pode estrutura ocasionar? toda cai. Exato, exato. Então, eu acho importante a gente estar discutindo sempre isso para falar que não, tá tudo bem, você tem esse espaço. Eu acho que é direito, né? É seu direito quanto indivíduo ter esse espaço. Tá? Daí, Andréia Dias Ferreira, perfeitas colocações, meninas. E depois, para finalizar, a Doraci Francisca Souza, suas lindas, parabéns. Ah, o Cadu falou que eu esqueci. Ah, tá, desculpa. Alessandra Oliveira comentou aqui. Ah, para Rosário. Mas aí a Rosália não tá aqui, que seria Rosália, desculpa, Rosália, ela me corrigiu. Seria aquela situação que ela falou sobre a irmã de leite. Aí a Alessandra está aqui. Então, Manu, acho que não sei se a Rosália vai estar voltando, então eu gostaria que você fizesse aí para nós um fechamento de todos esses temas e como é importante a gente tá tendo esse momento para nós. Acho que essa live foi justamente para trazer esse momento para as mulheres negras, e assim como todas, acho que foram contemplados, tanto homens, mulheres, não negros, enfim. Tá? Como é importante isso e como que a psicologia ela tá aí para auxiliar nisso, né? Até porque também a gente tem que desmistificar essa questão de que terapia é só para quando as coisas estão todo mundo surtando, né? Na verdade, terapia também é uma forma de manutenção, né? Então você é especialista. Então você, por favor, né? Porque às vezes eu tô falando aqui e eu não sei se é de fato, enfim. Acho que Rosária voltou. Voltei. Aí. Tá aqui. Você quer ler o comentário para ela antes, Jaque? Sim. Tá me ouvindo, Rosália? Tô te ouvindo. Tô te E ouvindo. só antes que eu esqueça, a Alessandra Oliveira, ela falou que ela tá assistindo. Ah, é a minha irmã! Isso. Daí ela comentou lá tudinho, daí ela já deixou aqui gravado. Então, Rosário, eu estava falando com a Manuela sobre essa, para a gente estar fazendo um fechamento, né, de tudo, de como é importante a gente ter esse olhar, né, para esse autocuidado e procurar ajuda e também desmistificar essa questão que essa ajuda ela só vem em casos de quando as coisas estão realmente perdidas, casos críticos, né? E também falando para vocês falarem sobre essa questão de como as pessoas interpretam essa questão da terapia, né? Distanciando dessa manutenção, né? Que não é porque eu posso procurar a terapia mesmo, me julgando bem com a minha saúde mental, né? Boa. E não somente em momentos de crise. Aí é a oportunidade de vocês fazerem um fechamento total para que a galera saia com o recado bem dado. Bem recebido, né? Desculpa. Bom, primeiro, desculpa, assim, eu não sei como, mas eu consegui, sabe? Mas eu faço essas coisas mesmo. Tem umas coisas que eu faço que nem Bill Gates sabe. Mas que eu faço, eu faço. Gente, olha só. Eu assisti um curso, e era isso que eu ia fazer, e acabei desligando tudo aqui. Eu assisti um curso, eu participei de uma aula, e eu queria achar
Parece incrível, mas foi. Essa coisa de que a psicologia preta, a psicologia africana, ela já traz tudo isso que nós estamos falando aqui, que nós estamos colocando, que o Ocidente nos trouxe dentro das academias para vender livros e tudo mais. A psicologia preta já fazia, né? Essa coisa da meditação, a coisa do yoga, tudo isso é algo extremamente ancestral. E é importante que a gente comece a pensar que todo esse cuidado que nós temos, a própria psicologia, que eu estou aqui falando em nome dessa ciência, todo esse cuidado é exatamente para ninguém sair dos trilhos. É uma medida profilática. É para a gente não adoecer. É por isso que existe esse cuidado. Então, assim, eu não preciso esperar surtar, ter um surto psicótico para procurar a Manu, para procurar a Rosália e tantas outras profissionais incríveis. A Elizabeth, que está aí, que deixou recado, tem Sueila, tem Raimunda, tem Tainá, eu nem quero cair. Daiane, nossa, é muita gente. Tem muita gente bacana, tem muita gente incrível e que pode acolher antes que a gente surte. Isso é que é o mais importante, sabe? Não é esperar você perder totalmente esse controle para buscar ajuda. Vamos buscar ajuda aqui agora. Putz, se eu tô bem, se eu tô legal, é muito melhor. Fica muito mais fácil. Todo esse cuidado para comigo. E não só para comigo, porque se eu estiver bem, se eu cuidar bem de mim, eu cuido de todo mundo que está à minha volta. Não estou dizendo que a gente vai ser psicólogo das pessoas que estão à nossa volta, não é isto. Mas é a questão do cuidado, é a questão dos afetos, é a questão do acolhimento. Então, não espera, gente, não é necessário. E vai falando com a gente que a gente vai dando jeito também, tem isso. Vamos ver o que a gente pode fazer. Mas estamos aqui, estamos à disposição. Gratidão. Gratidão. Bom, eu também vou nessa onda de que a gente não precisa deixar o copo transbordar para procurar ajuda. A gente tem essa ideia aí de psicologia só para casos extremos, para casos já de surto mesmo, como a Rosália disse, mas a gente pode trabalhar muita coisa mesmo quando as coisas estão ok, aparentemente ok, porque quando a gente vai resgatando a nossa história, né, quando a gente faz esse resgate de tudo, de todas as nossas vivências, a gente vai percebendo quanta ferida ainda está aberta, ou quanta ferida já foi fechada, e olha que potente que foi, eu consegui passar por aquilo, quanta coisa eu aprendi, olha a força que eu tenho. Então, a psicologia, a psicoterapia ou grupos, eu sou muito fã de grupos, então eu acho que rodas de conversa com psicólogo ou não são sempre muito potentes. A gente está aí para isso, para fazer um resgate da nossa história, né? Olhar para tudo que a gente já viveu, para tudo aquilo que a gente ainda pretende viver, e para viver tudo isso a gente precisa estar bem com a gente mesmo, a gente precisa ter esse cuidado. E estamos aí à disposição, como a Rosália disse, temos muitos psicólogos e psicólogas ótimos aqui em Itu, e estamos à disposição, entre em contato com a gente, que a gente sempre dá um jeito mesmo. É isso. Meninas, antes de a gente fazer essa finalização e eu apresentar a programação, tem um comentário que chegou aqui, acho que vai em nome de todos, né? Da Camila Dias. Não haveria chance desta live ser menos do que este máximo. Vocês são incríveis. Mergulho de estar aqui observando, absorvendo tanto e me sentindo pertencente por perceber tantas visões e vivências iguais. Parabéns e muito obrigado. É isso, né? Eu acho que Obrigada. Acho que a proposta desse mês é justamente a gente dar esse abraço aí, né? E depois a gente também cutucar algumas coisas que precisam ser discutidas, como saúde, educação, né? Que daí é uns temas um pouquinho mais complicados, né? Mas sempre trazendo essa nossa força, né? Quão potentes somos. Né? Então, eu agradeço em nome de todos que estão assistindo, em nome do grupo que a gente está crescendo, está tentando sempre melhorar. Manuela, nossa, gratidão por você ter aceitado. A Rosália me jogou seu nome, aí eu confesso que eu entrei no seu Instagram quando você comentou os seus textos, né, sobre dororidade. Eu estava aqui,
toda tiete, eu li cada um deles, vi seus vídeos, e, maravilhosa, obrigada. Só a gente deseja todo sucesso para vocês, tá? A gente sabe que esse espaço aí tem muito que ser conquistado, a gente sabe também as dificuldades, porque tem muita essa questão também de porque vocês são psicólogas, a vida de vocês são perfeitas, que vocês sabem lidar com tudo, né? Então a gente manda esse abraço, essa força, também essas barreiras que vocês estão sempre tentando diminuir, que possam cada vez ser derrubados, né? E aí, antes de a gente finalizar a live, eu gostaria só de apresentar o restante da programação, né, para pegar a audiência que tá boa. Que daí eu só preciso. Para mim tá pequeno, um momentinho. Só vou aumentar aqui, que eu não consigo tá. Então, hoje foi o Cuidar de Quem Cuida, né? O amor sobre a ótica da mulher negra. Aí no dia 14/7, o olhar sobre o outro, a criança negra no contexto escolar. Que daí eu lembrei toda vez essa live, Rosário, dia 14, quando você estava comentando sobre as crianças. Então, galera, a gente vai falar sobre também essa questão do racismo, né, dessa diferenciação com o bullying, dessas microagressões, como isso é trabalhado dentro de âmbito escolar. Tá? Daí no dia 21, aí eu inverti, tá, gente? Porque a nossa profissional da saúde, ela podia no dia 21. Então, no dia 21, depois a gente faz a alteração, vai ser a live Saúde e a População Negra, tá? E no dia 28 vai ter Rompendo Silêncios entre Raça e Gênero, que a gente vai discutir sobre sobre temas voltados à questão social. Tá, então a gente tá com esse trabalho aí, espero que vocês gostem. Estou muito contente, essa live está sendo muito enriquecedor. Eu fico morrendo de dó dos meninos, porque no fundo eu estou ganhando o máximo de tudo que essa live pode me proporcionar, desde de falar com as participantes até as músicas que a gente vai colocando. Então, eu gostaria de agradecê-los também que estão na parte do suporte técnico, tá? E é isso, gente. Muito obrigada, meninas. E tamo juntos também. Valeu, gratidão. Você é ótima, vocês são ótimas. Amei, obrigada, amei. Até, gente. Até, gente. O programa da Gigi. Esqueci, Léo. Esqueceu. Né? Esqueci, perdão. Gente, no próximo final de semana, tá, nós teremos o programa da Gigi, que vai vir ao ar, devido a alguns problemas técnicos, não pôde ser exibido nesse sábado, tá, mas vai ser, e acabou sendo tudo bem alinhado, tá, vai ter o programa da Gigi na mesma semana que a gente vai estar discutindo sobre crianças negras no âmbito da educação, né, então acabou dando tudo certo, e aí a gente vai ter a participação de quem? De quem? De quem? A Rosália, gente. Ei, ai, que honra, que delícia, Gigi. Nossa, tá dando tudo certo. Então, gente, acompanhe que mais uma vez a Rosália vai estar aí também participando. Estarei. E a Gigi falando, né? A Gigi ocupando o seu lugar de fala. Então, todo mundo também contribua com essa ideia, coloque papai, coloque mamãe junto, porque a gente falando de criança, a gente também está falando dos próprios adultos, né? Os de hoje, também os de amanhã, que serão esses pequenininhos aí, que também têm muito aqui nos ensinar. E é isso, agora fechou. Valeu, beijo, tchau, tchau. Beijo, gente, tchau.